Olá, ora viva! Já está no ar o de nós para nós. Eu sou a Maria Barros e estarei aqui com vocês durante esse momento aqui, né? Contamos com a vossa audiência nessa nossa segunda emissão do nosso programa, segundo episódio, o nosso segundo bebê. E agradecemos desde já a você que marcaste presença no nosso primeiro episódio, na nossa primeira emissão do nosso programa. Agradecemos do fundo dos nossos corações e contamos com com a vossa audiência nesta segunda e nas consequentes também, visto que o nosso programa ainda promete muitas e boas surpresas. E também você que ainda não nos segue, convidamos-te já a subscreveres o nosso canal, a nos seguires, clica no sininho para te manteres atualizado de todo e qualquer conteúdo que nós gravarmos e que nós partilharmos aqui e também na nossa conta no Facebook, que é Criativos Studios. Então, sem mais delongas, para o dia de hoje temos um tema bastante pertinente, um tema que está relacionado não só com as mulheres, não é? Mas com a sociedade num todo, porque envolve mães, bebês, famílias, corporações e empresas, de uma maneira muito, mas muito direta, que é nada mais, nada menos do que a proteção à maternidade no contrato de trabalho. E para nos ajudar a compreender melhor sobre essa temática, já está aqui a nossa convidada, muito, mas muito especial. Deixa já vou dizer que ela é muito fofinha, realmente é muito fofinha, que é jurista e também é docente. Que é nada mais, nada menos do que Felícia Salucinga. Olá, Felícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Ok. Então, sem mais delongas, né? Não vamos prolongar muito mais. Vamos já embarcar nesta viagem e contamos com a vossa audiência. Sejam todos muito bem-vindos ao De Nós para Nós. E assim, para darmos início, primeiramente, Felícia, queremos saber o que é uma licença de maternidade e qual é o seu principal objetivo. Ok, antes de mais, deixa parabenizar-vos pela iniciativa, não é? São programas como estes que nos levam a massificar a cultura jurídica nas comunidades. Desde já dizer que licença, não é? Num termo comum que se sabe, é autorização, certo? Partindo nesse pressuposto de que licença é autorização, então podemos dizer que licença de maternidade é a autorização concedida por lei, não é, às mulheres que estejam num estado de gestação, ou seja, é a autorização que a lei concede naquelas situações em que os empregados devem permitir com que as mulheres estejam ausentes no local de trabalho pelo facto de estarem gestantes. Isso é que é licença de maternidade. Ok. E esta mesma licença, qual é o período estipulado, o período de tempo estipulado por lei? Olha, antes mesmo de falar sobre o período estipulado por lei, deixa aqui conceituar, não é, o que é, afinal de contas, vamos lá, juridicamente, não é, a licença é vista, não é só vista como a mãe grávida. A maternidade, neste caso, não é, é aquela fase, é a qualidade, não é, que a mulher tem de ser mãe. E segundo um escritor, João Chimbongole, numa das suas obras relativamente mesmo à proteção da maternidade, ele vê que a maternidade é uma fase que ocorre, ou seja, é uma fase de gravidez, não é? Que ocorre desde a fecundação do óvulos no útero, nesse caso, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide no útero da mulher, normalmente no útero, né? Porque sabemos que hoje também há várias formas de concepção. Normalmente, né, no útero, que dá origem a um novo ser. E essa fase corresponde à gestação, o puerpério e a latância. Estas três fases unidas, não é que vai dar o quê? A maternidade, que dá o surgimento da autorização da mulher estar ausente no local de trabalho. A nossa lei prevê, não é, nos seus artigos 30 da nossa Lei Geral do Trabalho, que é a lei que protege as trabalhadoras, uma vez que estamos a falar de mulheres gestantes, na condição de que tenha celebrado um contrato de trabalho, certo? Então, a nossa lei prevê uma duração de 3 meses. Nestes termos, uma mulher, a licença de maternidade dura
3 meses, ou seja, 90 dias. Mas esse período pode ser interpolado ou ela pode gozar uma metade antes do parto e a restante após o parto. Então, a lei prevê 90 dias para licença de maternidade. Bem, e esse período de tempo, será que pode ser alterado de acordo a ocasiões, né, especiais que podem ocorrer, como por exemplo, um parto múltiplo ou um nato morto? Evidentemente, não é? Hoje, vamos lá, a genética, a biologia está tão avançada de que é possível que uma mulher possa conceber 3, até mesmo 4, não é? Filhos de Até uma única vez, 5. até 5 de uma única vez. Então, a lei também não fechou os olhos quanto a isso. Claro que sim, no mesmo artigo, no artigo 31 da LGT, também prevê essa questão da proteção daqueles casos das mulheres que tenham mais vamos lá, de um C, nesse caso, de partos múltiplos. Claro que a lei prevê nos casos que a mulher tenha parto múltiplo, a lei são 90 dias, nesse caso 3 meses, e excede mais um mês em função dessa realidade, né? Já sabemos se cuidar de um é difícil, é desgastante, imagina 2 ou mais. Então, Uhum, a lei alarga mais para 4 dias, para 4 meses, perdão. uhum. E será que existe um subsídio? Um subsídio para esse período de tempo que a mulher vai estar em casa? E se existe, como é que pode ser calculado de acordo com a nossa lei? Olha, nós temos um decreto presidencial que protege, que dá suporte, neste caso, à Lei Geral do Trabalho, porque a Lei Geral do Trabalho é a lei, né, mãe que regula as relações contratuais privadas. Mas, para dar suporte a essa temática, temos o decreto presidencial 8/11, sim, que prevê, né, no seu artigo 9 e seguintes, que eh, o subsídio, nesse caso, de maternidade, não é garantida, primeiro, pelo facto de a mulher não lhe ser retirada a remuneração. Mas também, de forma mais alargada, ela prevê que ela é calculada, não é, nos 2 últimos salários após 6 meses, ou seja, é a média dos 2 últimos salários, não é, que a mesma teve 6 meses antes da licença. Então, ele é calculado nesse sentido. Uhum. E também queremos saber, Felícia, quais são os principais desafios que estas mulheres, né, trabalhadoras têm se deparado durante esse período? Muito. Olha, pese embora o número já reduziu bastante, mas a discriminação de gênero é um dos grandes desafios que as mulheres gestantes ainda enfrentam, não é? Porque a entidade desempregadora, só de saber que a mulher está gestante, entende que ela já não pode fazer parte daquilo que é o corpo de trabalhadores, Um não é? prejuízo, veja como um É um prejuízo para a prejuízo, empresa, para a não organização. vai produzir, então ninguém quer perdas. Normalmente os empregadores querem, vejam mais aquilo que é a produção, a produtividade, não é? O fluxo como é que é o termo? De lucros, neste caso. Então, imagina lá uma empresa com mais de 4, 5 mulheres gestantes, vê que é um prejuízo. Então, ainda essa discriminação, pois embora tenha reduzido, mas sim, a ameaça, não é, de perda do próprio trabalho tem sido, sim, um desafio para as mulheres neste estado. Uhum. Ainda falando desse ponto, né, que é da perda do próprio emprego, que é um dos desafios e uma das coisas que provavelmente também podem acontecer. Queremos saber se ainda, tendo em conta essa licença, né, de maternidade, ainda é possível que a mulher perca o emprego neste período? Não, é possível, se porventura o empregador entender, poderá, mas ele tem como recorrer. Já é protegido por lei. Uma mulher em estado gestante não pode. A lei prevê, artigo 30 da LGT, não pode uma mulher em estado gestante ser despedida. Mas é preciso ter atenção que toda mulher que se encontre vinculado a um contrato de trabalho, tão logo se aperceber que está neste estado deve comunicar
a entidade empregadora para que esse ato não aconteça. Porque vamos ver lá, vamos supor que a mulher está gestante e não dá a conhecer a entidade empregadora. E é uma trabalhadora que encontra-se num contrato de trabalho determinado. E que a entidade empregadora entende, pá, já não temos razões de continuar essa relação. Ele desconhecido da situação e despede. E depois ele entende, não, estou gestante, não podem me despedir. Não funciona desse jeito. Então, para que essa qualidade, para que essa fase seja protegida, deve, tão louco a perceber-se, avisar a entidade empregadora para que ela possa se beneficiar desse direito que é a extinção da relação laboral enquanto gestante. E doutora Felícia, em casos em que a entidade empregadora sabe dos direitos, né, da mulher enquanto nesse lado maternal, sabe dos direitos, mas opta por despedir a mesma, será que há algum tipo de sanção prevista por lei nestes casos? Assim, assim. É, desde já dizer que é um ato errado, não é? Sabendo que é uma. É, na verdade, é mesmo na tentativa de eliminar a discriminação, né, de estar patente a igualdade de gênero, que também vem essa proteção. Mas assim, há sim sanções. No caso de o empregador despedir a trabalhadora, sabendo mesmo que ainda que está em estado de maternidade, deve sim. A sanção será, não é, a reintegração da mesma e como consequência também deverá fazer o pagamento dos salários, não é, que deixou de fazê-lo desde o momento do despedimento. Então, deve reintegrar a trabalhadora no seu posto de trabalho e fazer o pagamento dos meses que a mesma ficou fora do posto de trabalho. E salientando também que isso tudo, né, só poderá acontecer se a própria mulher tiver conhecimento dos seus direitos, né? Exatamente. Olha, como eu disse a princípio, é que programas como estes, né, que levam a sociedade no geral, desculpa, a terem conhecimento, terem cultura daquilo que são os seus direitos, não é, previstos legalmente. Então, ela pode não saber, um vizinho, um familiar, uma amiga tem conhecimento, pessoas que estão a ver esse vídeo vão ter conhecimento, esse programa terão um conhecimento e então poderão ajudar, né, pessoas, mulheres trabalhadoras que se vejam nessa situação. Uhum. E quais são, olhando assim, né, no lado da entidade empregadora, quais são as principais responsabilidades legais por parte das entidades empregadoras? Olha, na verdade, são mesmo as já previstas. Primeiro, a não discriminação. Segundo, a não rescisão do contrato de trabalho. Temos também a não transferência da mesma, salvo se essa transferência for, não é, para o benefício ou localidade da trabalhadora, por exemplo, em função do seu estado. Vamos supor que a trabalhadora gestante vive, vá lá, no Benfica, não é? E o seu local de trabalho encontra-se em Cacoaco, por exemplo. E há um posto sim naquelas imediações. Então, a entidade empregadora pode transferi-la, não é, deste posto de Cacoaco a um aproximadamente do Benfica ou nas áreas, né, próximas a esta. Então, nestas situações, pode transferi-la. Mas se não for para o benefício ou para não prejudicar a trabalhadora nesse estado, então não deve transferi-la, não deve fazer turnos, né, nesse caso colocá-la nos horários noturnos, ok? Nem tampouco submetê-la a trabalhos que perigam a vida, a condição da mulher naquele estado. Então, não pode despedir, não pode transferir, não pode colocar a mulher em trabalhos que perigam a sua vida. E como é que as empresas podem apoiar as suas trabalhadoras neste período de licença e também após a sua reintegração também no trabalho? Olá, o primeiro elemento de todos é a humanização. Não é? Os empregadores não podem só ver naquilo que é a rentabilidade, não é, financeira como tal, mas sim serem humanos, ok? Humano e perceber
que esta é uma condição natural, porque a mulher é o único ser concebido por Deus para gerar vidas. Então, se ela é responsável por gerar vidas, primeiro há que se ter essa humanidade e a posterior, não é? Cumprir com aquilo que a lei já prevê, cumprir os previstos na lei, não é? De certo modo, enquadrá-la, não é? No seu local de trabalho, conforme disse muito bem, enquadrar no seu local de trabalho e continuar a atividade normal, e respeitando sim aquilo que são os direitos, ou seja, respeitar a licença, não é? Após maternidade. Porque a licença de maternidade, ou seja, os direitos da maternidade não são só durante a gravidez, não é? E termina logo que ela vai lá dar à luz. Mas após a estas, tem outros direitos subsequentes a estes. Então, a entidade empregadora também deve respeitar e facilitar com que a adaptação seja mais saudável possível. Doutora Felícia, também queremos saber, né? Quais são as medidas que as entidades empregadoras podem tomar para garantir a saúde e a segurança das trabalhadoras durante a gravidez e não só, mas também após o parto? Olha, eu penso que essa situação não vai só sentir-se nas gestantes, mas no seu coletivo de trabalhadores no geral, que é manter a higiene e segurança no trabalho. Isso não vai só caber para as trabalhadoras gestantes, mas para todo o seu coletivo de trabalhadores. É preciso que as empregadoras, não é, protejam, garantam segurança, não é, aos seus trabalhadores. Então, penso que não será só, não é, na mulher enquanto geradora de ser, mas como num coletivo de trabalhadores no geral. Porque sabemos que quando não há qualidade de trabalho, não há segurança, eu penso que também não há muita rentabilidade naquilo que vai ser a atividade laboral. Então, a proteção, a reforço naquilo que são a segurança, a higiene de trabalho, acho que será salutar para que ela consiga atingir os seus objetivos. E também já em deixa de fecho, né? Estamos assim, bem na reta final. Temos a última pergunta, doutora Felícia. Por favor, queremos que nos respondas. Qual é o papel da legislação e das políticas públicas na proteção dos direitos das trabalhadoras? Olá, no geral, eu digo, né, salvo opinião contrária, no geral, eu digo que o papel das leis é mesmo de proteger, não é, os direitos dos trabalhadores, é de fazer com que a lei atinja ou cumpra com aquilo que é o seu papel, a justiça, a segurança, a equidade, ok? Então, é este o papel, proteger os trabalhadores diante de uma relação laboral e não só. Então, desempenha esse papel, defender os interesses do trabalhador, bem como proteger os direitos dos trabalhadores, né, no geral. Ok, doutora Felícia, agradecemos imenso pela tua presença aqui, muito mesmo do fundo dos nossos corações e contamos contigo em próximas oportunidades. Sempre, sempre. Missão dada, missão cumprida, vosso chamado é uma ordem, então sempre que precisarem, cá estarei para, né, partilharmos conhecimento, para emancificarmos a cultura jurídica e desde já, não é, apelo à sociedade no geral que sigam a página da Criativos, sigam porque tem conteúdos agregadores, não é? E vai ser útil à sociedade. Ainda por cima, trabalho feito de jovens, não é? Com massas frescas, então sigam. Eu penso que essa iniciativa é salutar e que continue então no bom caminho e que mais pessoas, espero que mais pessoas vejam e sigam a página que terão muito a ganhar. Ok, recado deixado e muito bem deixado pela doutora Felícia. A você que estiveste aqui durante esse tempo conosco, agradecemos do fundo dos nossos corações. Já foi aqui dito, né? Não segues o canal, segue já, te subscrevas, coloca aí, clica no sininho para te manteres a par de tudo quanto aqui for publicado no nosso canal. Também no Facebook, estamos lá como Criativos Studios. Contamos com a vossa presença e com a vossa audiência aqui no canal. Mas antes de partir, quero deixar uma mensagem que é a seguinte: a maternidade é um momento da vida e não é um obstáculo profissional. Então, sem mais delongas, beijinhos e até ao próximo programa.